Vamos lá. Bem, pessoal, estamos aqui em mais uma noite no canal Universo Paralelo OVNI, hoje com um grande convidado, o professor Disseu, muito conhecido aí na ufologia, né, o pessoal do Sul, hoje na live. Então, é um encontro aqui do Nordeste, estamos aqui em Fortaleza, estado de Ceará, aqui com o Rio Grande do Sul, aqui, né, Ponta Grossa, aqui. E nós estamos em mais uma grande live no canal, com convidados que irão trazer para vocês o caso Carvalho, né? Eles vão falar sobre o caso Carvalho e depois vão dizer para a gente as últimas investigações, né? Inclusive, muito interessante sobre o aspecto democrático, sobre o aspecto de participação, né? Onde o professor Disseu teve a iniciativa de convidar vários ufólogos em todo o Brasil, né? De várias regiões, né? Vários pesquisadores para contribuírem também com investigações deles. Então, para mim, isso é inédito no Brasil e no mundo, né? Eu achei uma iniciativa louvável do professor Disseu, e eu agradeço a presença dele aqui, a presença também dos outros membros, né, que irão entrar, né, que são investigadores também, juntamente com ele, e dizer que o vídeo, né, a live, fica disponibilizado para o professor Disseu e o grupo deles colocarem também no canal lá deles, apresentarem congresso, né, então a live ela vai ficar disponibilizada aí para onde o professor Disseu quiser, né? Pode baixar depois que terminar a live, professor, e colocar onde você quiser aí, onde você achar melhor. Né? Então o vídeo não é só meu. A live é minha e também do professor Disseu e também dos outros investigadores, né? Com o intuito da gente sempre trazer a boa ufologia e as investigações. Então eu vou apresentar aqui para vocês o professor Disseu, né? Hoje eu vou falar pouco, vou só conduzir, fazer algumas perguntas e o pessoal do chat, né? E deixar contigo, professor, para que você faça as suas introduções, né? As apresentações e depois os slides aí do caso Carvalho. Então, contigo aí a palavra, pode ficar à vontade. Olá pessoal, boa noite a todos. É um prazer enorme, enorme eu estar aqui mais uma vez, né? Já é a segunda vez que estou aqui, né? Na outra vez eu já estava aqui falando sobre os mistérios da cidade de Ponta Grossa, né? Então você dá uma olhadinha aí nas lives anteriores, aí você vai encontrar aí uma live aí no canal onde eu já falava sobre os mistérios aqui da cidade de Ponta Grossa, né? Então quero já desejar boa noite a todos, né? As pessoas que estão aí no chat já conversando. E você que tiver alguma pergunta, fique à vontade. Aí, à medida que as perguntas forem entrando, já vai tentando respondê-las na medida do possível. Então, o caso aí a gente chamou de caso Carvalho, né? Justamente por uma sugestão do pessoal lá, dos envolvidos, né? Só que como eles sugeriram um nome, a gente achou que pelo nome que eles iam, que eles forneceram para a gente, eles poderiam ser identificados. Então, como uma questão até de ética de pesquisa, a gente está mantendo os envolvidos diretamente do caso em sigilo, né? E também o local onde tudo aconteceu também estamos mantendo em sigilo. Então, a única coisa que a gente pode falar é que aconteceu dentro de uma área urbana da cidade de Ponta Grossa e que tem certas evidências a uns 300 metros da presença de túneis subterrâneos, que eu também já falei aqui nessa mesma live lá, eu contei a história dos túneis subterrâneos que tem nesta região. Então, isso abre uma grande evidência de que possa ser um determinado tipo de ser. Pode colocar o material aí para a gente expor aí. Bom, o que a gente colocou aí? A gente colocou aí como caso Carvalho, né, relatório parcial, e esse é um comunicado oficial da Academia Brasileira de Estudos Exobiológicos e Yoga. Dentro da academia, nós temos os cursos que a gente ministra tudo gratuito, né, por enquanto, né, a gente não está tendo nenhum valor, não está cobrando nenhum valor. Futuramente a gente vai sim oferecer cursos pagos, né, mas também não serão cursos que serão muito caros. Cursos que qualquer um poderá fazer com valores acessíveis.
Então, isso é uma coisa de futuro. No momento, a gente está fazendo tudo gratuitamente. E nossos materiais, todos os materiais estão com este símbolo dos direitos reservados. Por quê? Infelizmente, quando a gente apresentou o caso ao grupo de ufólogos, ou a uma conferência internacional, é bom de frisar isso, onde nós tínhamos lá pesquisadores do Brasil e do mundo, né? Alguém vazou esse material sem a nossa autorização para a imprensa, sendo totalmente irresponsável, e ainda bem que caiu nas mãos de pessoas que, por mais que fizeram uma espécie de sensacionalismo, mas respeitaram as pessoas envolvidas, e aí a gente passou material para a imprensa de uma forma totalmente segura, onde eles fizeram um trabalho muito bonito de divulgação do caso. Então, o nosso objetivo aqui é trazer o caso de uma forma transparente, respondendo tudo aquilo que for necessário responder, mas dentro de uma questão de ética voltada aos envolvidos e a questão do sigilo quanto ao local do ocorrido, certo? Então vamos lá, partindo para a apresentação. O caso Carvalho, ele aconteceu aqui na cidade de Ponta Grossa, né? E foi pesquisada, está sendo pesquisada pelos pesquisadores, no caso eu, né? O professor Jefferson Borba de Souza, ele é um ex-agente americano, com bastante conhecimento nessa área, por isso está fazendo parte da pesquisa. O Paulo César de Oliveira, professor da academia também, e pesquisador, junto comigo, e professora Thelma Cap, que ela é psicóloga, e ela vem fazendo essa parte de neuropsíquico, né, onde a gente vai saber se teve alguma alteração na saúde da pessoa, fazendo um levantamento antes e pós os fatos acontecerem. Bom, o fato aconteceu no dia 11 de abril de 2022, portanto, há menos de 20 dias, né? Aqui uma correçãozinha, 5h40, no lugar de 6h40, né? Então, às 5h40, a gente teve um relato onde o vizinho dos fundos da casa, ele viu uma silhueta no quarto, assim, numa janela do quarto da casa. Ele achou lá que era alguém que estava ali procurando algum objeto por perto, não deu muita bola, né? E então ele só viu essa silhueta. Aí, por volta das 6h45, a testemunha principal, ela saiu de dentro da casa e avista um ser que estava em seu quintal, ali embaixo de um pé de limoeiro. Então, quando ela olha ali, a primeiro momento ela achou que era alguém que estava ali tentando roubar limões, alguma coisa desse sentido. Então, o que ela fez? Ela pegou e foi até próximo do ser. Pelo que a gente apurou, ela chegou a uma distância de uns 2,5 metros, 3 metros do ser, né? Observou bem e ela relatou para a gente que esse ser era um ser de aproximadamente 1,20 m de altura, que tinha 3 protuberâncias na cabeça, tinha os olhos vermelhos, espécie humanoide, 3 dedos nas mãos e 3 dedos nos pés. O detalhe dos pés era que era mais ou menos o tamanho das mãos e se assemelhavam a um pé de frango, porém com membranas entre os dedos. Então isso foi uma observação importante para a gente analisar o tipo de ser. Outra situação também, que ela falou que tinha uma cor marrom, meio assim, cor de terra, meio avermelhadinho assim, e parecia que sua pele tinha uma oleosidade. E dentro dessa situação toda, foi o que assim, ela observou. Outra coisa que ela observou também, que o ser exalava um cheiro de quiboa, né? Ela falou de quiboa, mas para frente ela falou que era meio parecido com detergente. Então aqui a gente
dentro de todas essas características, a gente pode ter uma ligação com o tipo de ser que apareceu em Varginha, com suas características específicas. Então, o que aconteceu nesse caso? O ser lá de Varginha, o povo falava que tinha cheiro de amônia. Mas eu pergunto para você que está assistindo, você conhece o cheiro de amônia? Ou seja, quem conhece o cheiro de amônia sabe que você não consegue sentir esse cheiro por mais de 2 ou 3 segundos, porque ele é extremamente irritante, sufocante, tira a tua respiração. Então, isso é uma coisa interessante. Só que existe algum produto na área de limpeza que é de base de amoníaco. Então, esse cheiro de amoníaco cheira o quê? Ele tem a presença do cheiro de ovo, cheiro de água sanitária, cheiro de desinfetante, mais ou menos assim. Então, dependendo da pessoa que estiver sentindo aquele odor, ela vai ter esse cheiro característico. Então, é uma observação importante a ser feita e que muitas pessoas, muitas vezes, não levam em consideração. Então, esse foi um breve relato assim, do tipo do ser que ela avistou. Bom, quando ela avistou esse ser, ela observou o ser e ela foi afastando para trás em direção à casa e ela percebeu que o ser se dirigiu ao fundo do terreno, em passos largos, né? E pulou o muro e saiu em direção aos fundos do terreno lá, que tem mais 2 casas no fundo, que dá acesso a outra rua. E aí ela entrou para casa lá, pegou o telefone e mandou uma mensagem para um amigo da família contando o que tinha acontecido. Depois disso, ela, com essa conversa, um dos filhos dela acordou, né? E ela contou, ele foi lá profundo para ver, mas não achou mais nada. Voltou lá e daí ela conversando lá que tinha visto alguém ser e tal, acabou acordando o outro filho dela que pensou que o vizinho ali que mora no meio estava com algum problema de saúde com a família, né, com os filhos. Então o que ele fez? Ele correu lá para ajudar a família lá, né? E aí o que aconteceu? Ela chegou, ficou ali na situação e contou a situação toda para o filho, mas não tiveram muito o que fazer, olharam, não viram nada. Aí o que eles fizeram? Eles pensaram em ligar para a polícia, mas aí um desses filhos chegou e falou, não, vamos pegar e vamos procurar um ufólogo, vamos apresentar o caso ao ufólogo para ver o que eles falam, né? Aí procurou no Facebook e acharam meu contato, entraram em contato comigo. Aí eles entraram em contato comigo ali por volta de 9 horas da manhã, 9h15 eles encaminharam esse áudio do Rodrigo. Eu demorei um tempo para ver esse áudio, né? Porque jamais a gente imaginaria que fosse um caso dessa situação, né? Até é importante a gente frisar que talvez muitos gostariam de estar no meu lugar, né? Para fazer uma investigação desse tipo, né? E eu estou nessa situação hoje para fazer essa investigação. E por volta das 10 horas, mais ou menos, eu ouvi o áudio, já entrei em contato com eles e fiz os primeiros encaminhamentos, prestei as primeiras orientações. E até eu pegar o material, que eu tinha que pegar o material para a gente fazer a coleta, tudo. Ou seja, 10 para 11, mais ou menos, eu cheguei no local. Então, eu cheguei lá, fiz uma avaliação prévia do local, verifiquei a área, fiz uma pré-análise dos fatos. E comecei a fazer os registros dos áudios, dos vídeos, né? Tudo que a gente precisa fazer para registrar o caso. Então, eu tenho isso tudo gravado, né? Foi apresentado ao grupo, né? Eles tiveram acesso a todos esses materiais. E a gente fez toda essa avaliação do caso dentro dessa conferência internacional. Bom, o local foi mostrado que o ser era esse local aqui. Vou tentar aumentar aqui o tamanho. Então aqui a gente pode ver que tem os pés de frutas aqui. O ser estava nesse local da bolinha vermelha.
Então ele se deslocou por aqui, a passos largos, e foi lá para trás. Então ela chegou mais ou menos, ela viu desse ponto de vista para cá, ó. Então aqui, ó, aparece o ramo que ela fala, o ramo de maracujá. Até uma crítica aqui, terceira por que não cortou o ramo? Eu não quis matar a planta que estava lá durante muito tempo, né? E ela estava ali a menos de 1 metro e pouco do solo onde era a sua raiz. Então aqui está os galhos, né, os 2 galinhos de maracujá, onde o ser estava segurando. Não tinha nenhuma evidência, nada aqui que fosse visual. E essa parte aqui é a parte do solo debaixo dessa plantação aqui, desse espaço aqui. Então essa é a situação. O ser se deslocou, né, desse ponto para cá, passando por aqui, indo lá para o fundo. Então aqui a gente pode ver que está amassado o mato, então aqui em maior detalhe, aqui do lado, né? Não sei se está aparecendo. Espera lá que acho que está muito grande aqui, né? Acho que está aparecendo, né, pessoal? Não, está deslocado. Botar um pouquinho mais para cá, tá ok. Isso, estava deslocado aqui, não vi, desculpa aí. Então aqui, ó, podem perceber que está amassado aqui, ó. Bem amassado. Outra coisa que aconteceu, que nesse local onde estava amassado, tinha essa folhazinha aí com essa gota. Essa gota tipo um óleozinho. A gente colheu esse material, né? A gente levou para análise. Eu vou estar mostrando aqui o resultado dessa análise. Ela é conclusiva? Talvez sim, talvez não, né? Mas deu uma referência para a gente que esse líquido pode ser algum tipo de fluido corporal do ser. Certo? Então aqui estão mais evidências, olha. Pode ver que aqui tem um mato amassado, que é lá onde ele foi atrás da casa, onde o cidadão viu a silhueta. Temos a folha aqui com a gota, né? E temos aqui, ó, onde ele estava embaixo do limoeiro, tem uma marquinha aqui, ó. É difícil da gente ver, mas apareceu aqui. Aqui foi feita a coleta de materiais, né? A amostra 1 é ali no limoeiro, a amostra 2 é atrás do muro onde ele pulou, e a amostra 3 é embaixo da folha. E aqui está a folha. Todo esse material foi feita análise. Aqui é o local onde ele pulou. Então aqui ficou bastante evidências aqui, bastante marcas. Pode ver que está bem pisoteado aqui. Foi interessante. Provavelmente ele usou esse local para pular para dentro e depois para voltar. Então ficou essas marcas aqui bem marcadas aqui. Então era a presença de carvão nessa área aqui toda, né? Então dá para ver que ficou um pouco espalhado o carvão aqui, que foi o local onde ele pulou. Aqui foi feita a coleta do material na parte da terra aqui, nessa parte aqui da terra aqui. Esse foi um outro local onde a gente achou uma outra evidência, né? Que também foi aqui o pessoal tinha feito uma capinagem, então a terra estava um pouco mais fofa, e é provavelmente onde ele acabou pulando. Então, se a gente observar, vou tentar aumentar aqui, ó, dá a impressão aqui, ó, que aqui está uma parte tipo um calcanharzinho, ó. E daí aqui tem 3 dedinhos, ó. Parece a parte de uma pegada, né? É uma pegada, porque provavelmente pode ser a pegada do pé do ser. O que confirma, por exemplo, quando a senhora diz lá que era pés tipo de frango com membranas. Nildiceu, já que você falou da pegada, já tem uma pergunta aqui do Curitibano. Os curitibanos aqui, já às vezes vai estar em vários canais de ufologia, sempre está aqui. Sim, ele sempre acompanha a gente também. Curitibanos, ele pergunta para você, né? Professor Disseu, já foi analisado algum DNA de material orgânico em algum material encontrado sobre as pegadas dos supostos seres, né? Ele está falando assim, nas pegadas
se tinha aqui em cima das pegadas algum exame, algum material, né, que pudesse possibilitar um exame de DNA. Primeira pergunta do Curitibanos. É uma pergunta bastante interessante, mas a gente não fez nenhum tipo de exame dessa situação. Até porque é um exame caro, difícil de ser feito, né? E nós não temos, assim, nem questões financeiras para fazer, né? Então, é uma situação bem interessante a ser estudada. Porém, a gente não chegou a coletar material nesse local, né? Esse material daqui a gente acabou passando despercebido, poderíamos ter coletado, mas acabamos esquecendo de coletar material. Esquecer não. Isso tudo é aquela história, né? A gente nunca vai imaginar que a gente vai estar num caso desse. Jamais eu imaginaria que eu estaria num caso desse. A gente está acostumado a fazer aí análise de locais onde você tem supostas aparições, onde existem abduções. Fiz já análise de 2 casos de abduções, mas esse é um caso mais real que a gente pode. Como eu falei no início, muitas pessoas dariam a vida para estar no meu lugar, né? Para poder investigar esse caso e para ter contato com isso, né? Então, o que eu posso dizer aqui? Falhas acontecem. Eu não tenho todas as experiências nem todos os materiais que são necessários para uma investigação dessa. Então, hoje, eu tenho um grupo, né, de pesquisadores que estão dentro dessa conferência, do qual o Adriano faz parte desse grupo, e que estão me passando orientações técnicas para que a gente possa ir lá fazer o trabalho com tranquilidade, dentro daquilo que tem que ser feito de uma forma clara, objetiva, com ética, com responsabilidade, com respeito, né? E o Adriano está aí, que pode confirmar tudo que eu estou falando que está acontecendo, né, Adriano? Com certeza, professor. Tem outra pergunta, né? Fique à vontade. É da Maria Cecília. A Maria Cecília, que é a moderadora do canal, ela está te perguntando se aí nessa região, ou então próxima região, né, seria até bom fazer uma investigação próxima de alguns moradores próximos, ou então mesmo nesse local aí, próximo aí desse local da pegada. Eu estava perguntando se alguém viu alguma nave, né? Sobre alguma nave que poderia ter sobrevoado dias anteriores ou um dia antes. E às vezes também a gente sabe que essas naves, né, pelo menos no caso Varginha aconteceu isso, que foram visualizadas naves antes e também depois dos acontecimentos, naquele período lá, né, da criatura de Varginha. Então, te pergunto, fazendo aí um paralelo, né, podem ser coisas totalmente diferentes. Ninguém está afirmando aqui que seja uma criatura como o de Varginha. Ninguém está dizendo isso, absolutamente não é isso, né, professor? Exatamente. Mas você deixa isso bem claro, né? Deixa isso bem claro. Agora, a pergunta é, tinha alguma nave, talvez aí, próximo, alguém viu alguma coisa, fotografou, filmou, ou mesmo alguma testemunha que não fotografou, nem filmou, mas que tenha visto alguma coisa, professor? Olha, na verdade é o seguinte, falando do ser, esse ser tem características semelhantes ao que foi visto em Varginha. Certo? Deixando claro isso, são características. Em Varginha, diz que caiu uma nave. Nesse fato, a gente não tem nenhum registro de queda de nave, não tem nenhum registro de presença de naves, pelo menos de forma oficial. O que a gente sabe é que tem alguns vídeos que chegaram para a gente, onde falam que viram luzes, que viram algo durante a noite na região dos Campos Gerais. Mas isso é uma coisa normal, porque Ponta Grossa é um local onde a gente tem muitos aparecimentos de objetos voadores não identificados. Então, essa questão torna-se normal até a gente ver, por exemplo, na região lá de Uvaranas, que é uma região próxima, até a gente tem registro de semanas anteriores, de pelo menos em 2 ou 3 lugares foram vistos luzes no céu no anoitecer, que a gente não sabe exatamente o que é,
né? Então, a gente está investigando toda essa situação para que a gente possa dizer, olha, tem alguma ligação? No momento, a gente não tem nenhuma comprovação que leve a esse caso. A única comprovação que a gente tem hoje são evidências de que esse ser pode ser, olha, eu estou sendo bem sincero, pode ser intraterreno e aquático. Por quê? Por causa das patas, né, com membranas, as pernas com membranas, né, conforme foi descrito, e que até o cheiro leva a essa situação de ter uma possibilidade de intraterreno, e também que na região a gente tem, a uns 300 metros mais ou menos, tem presença de locais que levam a túneis, que hoje seriam usados como túneis de esgoto e tudo mais, né? Então a gente tem essa evidência que é bem clara. E a gente sabe, professor, também que aí a Ponta Grossa, até o Curitibano está comentando, né? É um hotspot, né? Seria um hotspot, traduzindo, que seria um local quente de aparecimento. Sim, exatamente. Essa é uma questão bastante importante que ele citou aí, né? Ponta Grossa nunca foi levado assim muito a sério pelos aparecimentos que aconteceram, mas a gente tem registros desde 1917, registros em jornais. Então a gente não é uma coisa assim, estamos olhando uma coisa que aconteceu ontem, uma vez só. Não, nós temos uma coisa, algo que já aconteceu, né? Há muito tempo que vem acontecendo, 1917, 1923, 1929, 1930, 32, aquela região do período que teve a Segunda Guerra Mundial, teve muitos casos. Em 1950, fala-se, inclusive, que em 1950 pode ter ocorrido a queda de uma nave na região, né? Então, existem muitas coisas, e muitas coisas registradas em jornais da cidade, né? Então, e sempre lá envolvendo militares e jornalistas, no episódio que viram. Então, quer dizer, evidência a gente tem bastante, até porque Ponta Grossa está dentro de uma possível rota dessa situação aí. Certo? Mais alguma pergunta? Eu vou te fazer uma pergunta. É semelhante ao que acontece aqui, né, no estado do Ceará, aqui em Quixadá. Quixadá também, Quixadá é um hotspot, né? Existem algumas regiões no Brasil que são hotspot. Né? Que são a gente tem as famosas linhas Bavik, né? As linhas Bavik, né? Estudos aí no globo terrestre, no mundo, que seriam linhas que em determinados locais se teria um maior avistamento de OVNIs, né? Em determinados locais aí do mundo. Então, agora, pode falar. Quixadá é algo muito interessante, né? Porque Quixadá ele se destaca pelo tipo de situação que acontece em Quixadá, que é muito diferente do que acontece em outras partes do mundo. Eu tive aí fazendo um estudo um pouco mais aguçado sobre Quixadá, e assim, dá para a gente dizer que mais ou menos 75% da população já teve algum contato, já é contatado, ou já teve algum contato, ou já teve algum avistamento, ou seja, teve alguma espécie de contato. Já os outros 25%, eles não acreditam que isso já tenha acontecido com eles. A gente brinca até, né? Mas é uma coisa real. Só que ali é uma questão assim que dá para perceber que existe uma questão relacionada mais territorial. É como se diversos tipos de espécies alienígenas utilizassem um determinado território em Quixadá, onde um não entra dentro do território do outro. Então é um estudo bem complexo, que envolve aí seres multidimensionais, muitas vezes, né?
e que é uma coisa bem mais difícil de ser explicada do que acontece nas outras regiões do mundo. É interessante que muitos desses casos aí, às vezes, tem agressividade, né? Não foi o caso. E eu queria até que você relatasse para a gente, professor, no momento em que a senhora viu o C, né? Qual foi a reação que o C teria tido, segundo ali as investigações preliminares, né? No contato com a testemunha, qual teria sido a reação do C no momento que ela viu o C olhou para ela? Como foi que se deu, né, os fatos e as circunstâncias do encontro? Né? Teve alguma agressividade? Não teve? Ele fugiu? Queria que você relatasse essa questão para a gente. Sim, na verdade aconteceu o seguinte, ela quando viu o ser, ela meio que entrou em pânico, né? Nos dois momentos que ela viu o ser, no primeiro dia e no segundo dia. Nós tivemos duas aparições dos seres na casa dela. No primeiro dia, ela foi mais perto, ela olhou e ela entrou em pânico, na verdade. Ela entrou tanto em pânico que ela não sabia descrever o que acontecia. A gente aplicou uma técnica chamada mnemonáutica, que é uma técnica bastante usada nas investigações nos Estados Unidos, que envolvem esses casos aí. Então, são poucas pessoas que sabem sobre essa técnica, e a gente utilizou-se dessa técnica, onde a gente conseguiu trazer algumas informações relacionadas ao contato que ela poderia ter tido com esse ser no momento. Então, segundo esta avaliação, o ser eu senti o medo dela e não tentou atacá-la, só pediu para que ela se afastasse. E isso são dados extraídos através de uma técnica chamada mnemonáutica, certo? Isso é o que a gente sentiu durante o trabalho que a gente realizou com ela. Agora, isso são técnicas, isso não está comprovado que realmente tenha isso. Então, pela condição que a gente percebe, à medida que ela se afastou, o ser fugiu. O ser também se afastou dela. Então, essa é uma hipótese que a gente pode concluir, né? Eu queria te perguntar também, Disseu, o solo da região, né? Eu estou fazendo paralelo com o Quixadá, poderia fazer também com outros locais aí também. A gente podia falar até de São Paulo, né? Alguns locais de São Paulo. A gente sabe que existe muita incidência de OVNI, como lá em Peruíbe. A região de Peruíbe também é bem conhecida no Brasil e no mundo, né? De avistamento de OVNI, de seres também em Peruíbe, né? A gente tem a famosa Pedra da Serpente, lá em Peruíbe, que é muito famosa aí, inclusive em muitos documentários, né? Em canais, inclusive da TV aberta já apareceu falando sobre isso. Mas eu te pergunto, né? Você como ufólogo, né? O que é que você acha aí da questão do solo da região, né? Se na região aí de Ponta Grossa tem muitas pedras, né? Porque em Quixadá é uma região de muitas pedras, né? A terra dos monólitos. A gente tem a Pedra da Galinha Choca, que tem a Quixadá é cercada de pedra, né? Então, inclusive, alguns ufólogos atribuem que em locais que tem essas formações geológicas, né, de pedras, o mesmo minério, a gente sabe que em Quixaramubim tem muito urânio, né? Inclusive, eles estão até colocando lá uma indústria de urânio, né, o minério de urânio. Né? E a gente sabe que existe aí ligações desses seres, né, em usinas nucleares, em bases militares, inclusive nos Estados Unidos, onde tem material nuclear, eles se aproximam. Eu queria que tu fizesse uma análise sobre isso, né? E falasse aí sobre o solo, aí, a região de Ponta Grossa, a geologia, né? Será que tem minério aí? Como é a composição do solo? Né? As grutas, as cavernas, que são muitas, né? Para a gente poder, né, até levantar a possibilidade, levantar isso aí mesmo aí, espécies que a gente ainda não conhece, né? Ser humano. Bom, como eu falei no início, a região aqui tem bastante cavernas, né? Tem mais de 300 quilômetros de cavernas naturais cadastradas, certo? Tem o pessoal da espeleontologia, acho que é isso, espeleontologia, eles têm esse registro desses casos aí. E também tem os túneis que são naturais, que pela cidade
estão em torno de quase 100 quilômetros. Hoje servem como esgoto. Temos 2 rios canalizados na cidade. Temos um lago subterrâneo que está no centro da cidade e que serviu para abastecer a água de uma cervejaria que atuou por mais ou menos 100 anos na cidade, certo? Então, não temos problema em citar o nome da cerveja e da cervejaria, né? Porque isso não estamos aqui para fazer propaganda, mas nós estamos aqui para contar a história, né? Então, foi aí desse rio que surgiu a história da Antártica original, para quem gosta da cerveja original, né? E até a água da cidade que dá essa sensação que a cerveja produz. Em outros locais você não tem a mesma situação, justamente por causa da questão da água. Então, esse rio ele forneceu água para essa cervejaria por aproximadamente 100 anos. E como ele estava bem no centro, era difícil acesso, tudo, tinha uma série de condições, e saiu dali a cervejaria. Então, o solo ele é um arenito, né? Nós temos, inclusive, os arenitos de Vila Velha, né, com formação de rochas, tem bastante rocha na região, e isso é uma questão natural aqui de toda a parte dos Campos Gerais aí, né? Que tem muita rocha, tem cânions, enfim, tem uma certa formação geológica que favorece essa situação. E você pode continuar aí, você colocou a imagem aí, né, dessas folhas. Seria interessante você agora partir para a segunda parte aí, né, sobre as folhas aí, a vegetação. Sim. E o que foi feito em relação a isso aí. Esta folha aí, essa imagem aí, 50 vezes, é da folha que estava com aquela umidade. Então, nós temos aqui o local onde não tinha umidade e o local da umidade. A coloração aqui, certo? É questão do próprio equipamento que faz essa coloração com mais ou com menos luz. Então, não tem a ver com a formação da situação da folha. O que a gente percebeu em relação da parte da folha é que essa parte aqui, onde estava sem a gota, ela sofreu uma degradação natural, certo? Já onde teve o contato, a degradação foi pontual, assim, ó, certo? E o que a gente pode perceber? Que em alguns pontos tinha esses pontinhos aqui, ó, como se fosse uma espécie de um resíduo, né? Mas não era visível a olho nu. Então, foi feito a 100 vezes, então dá para ver que esse resíduo aqui, né, na situação que ele está, ele emitiu uma certa frequência de luz com a reflexão da luz do microscópio. Essa imagem foi eu mesmo que fiz, né? Bom, depois que a gente fez a coleta natural do material, eu entrei em contato com a minha equipe, né, que é o professor Jefferson, o professor Paulo. O Jefferson é importante a gente citar porque ele é um agente, ele foi um agente americano, né? E a gente trabalha, ele sabe, conhece o que ele está falando, né? Tudo, principalmente nesse sentido. E algumas técnicas que a gente pode utilizar é de conhecimento dele também. Então aí a equipe, né? E a gente fez toda a verificação e o Jefferson acabou fazendo esse desenho, né? Esse desenho que é do ser, é um retrato falado do ser que a testemunha principal viu. Então a gente pode ver aí mais ou menos o formato que ele tem. Quando essa senhora olhou para esse desenho, falou que era bem assim e começou a chorar. Ela entrou novamente em pânico, né? Isso deu para perceber. Acredito que o Adriano tenha ouvido o áudio dessa situação, né? Sim, sim. Eu te pergunto, você quer continuar, se quiser alguma pergunta, a gente vai aqui, ou você quer continuar? Eu vou, tem mais um pouquinho de material aqui, eu vou terminar, depois a gente vai pontuar para as perguntas. E aí, na terça-feira, dia 12, né, outro dia, novamente, às 5h45, ela saiu na porta e, nesse caso, tinha 2 seres no mesmo local. Um maior e outro menor.
com o mesmo formato, mesma fisionomia do dia anterior. Ela não soube dizer se o ser menor ou o ser maior seria o mesmo ser do dia anterior, certo? Mas ela falou que tinha 2 seres nesse dia aí. Aí ela saiu na porta e ela gritou e os seres fugiram. Ela entrou para dentro da porta novamente, né, ali dentro da casa, trancou a casa e não saiu para fora. Aí quando os filhos levantaram, já não tinha mais nada lá. Das amostras de solo, foi feita a amostra por EDX 700 de fluorescência, nas 3 amostras, onde a gente teve alguns resultados interessantes. Por exemplo, a amostra 1 e a amostra 3, que a amostra 1 é do local do limoeiro e a 3 é embaixo da folha ali, onde a folhinha foi coletada, por exemplo, a gente teve aí a presença de silício, né, em torno de 74% e 80%, e a presença de cálcio dentro da faixa de 1,6% e 2%. Alumínio e outros materiais, eles estiveram nas mesmas características do tipo de material lá. O que me chamou a atenção foi que na amostra 2, que foi onde tinha o carvão, deixa bem claro aqui que esse exame de fluorescência, ele não reconhece a presença de carvão, nem de hidrogênio, nem de oxigênio livre, certo? Somente da composição química, certo? Então, por isso apareceu ali oxilício, óxido de alumínio, óxido de cálcio, enfim, tem umas outras séries de tipo de óxidos que vão aparecer, conforme tem aqui aqui todos esses materiais aí, ó, são os materiais que tem na amostra, ó, na amostra 1, na amostra 2 e na amostra 3. Então, o que aconteceu? O que chamou a atenção foi que óxido de silício tinha 24%, enquanto as outras tinham mais de 70%. E óxido de cálcio tinha 42%, enquanto nas outras 2 amostras tinha máximo 2% de óxido de cálcio. Qual a explicação para isso? Nós não temos essa explicação aí daí, certo? Então a gente está analisando, né, todos os pontos, né, e o caso ainda segue em investigação, está totalmente em aberto. A gente está aguardando agora um laudo, né, um laudo lá de uma foto que a gente encontrou. Eu já tenho 2 pareceres, né, sobre essa foto, e se essa foto for um caso que a gente possa mostrar e confirmar no caso, a gente coloca. Senão, a gente não coloca, porque não tem por que a gente mostrar algo, né, que não condiz com a realidade dos fatos, né? São evidências, como falei, mas quando a gente já tem uma comprovação, fica mais fácil. Então, no momento, nós temos o quê? Nós temos um caso que está sendo feita uma análise agora psiconeural, né, onde a gente está analisando as pessoas e a gente está com o nosso relatório praticamente quase finalizado. E talvez na semana que vem, ou máximo uns 15 dias, a gente já tenha um relatório finalizado desse caso. Tem até o chefe Bala, está aqui, até boa noite aí para o Rafael Amorim. O Rafael Amorim, a gente fez a live com ele esses dias, né, até. Ele está aqui no chat, né? Ele também é um dos grandes ufólogos do Brasil, lá do Sul. Né? Sim, ele está participando também da equipe aí. Está participando também da equipe, contribuindo muito. Ele está acabando de afirmar aqui para a gente, ó, aqui quente, aqui no chat, dizendo o seguinte, Disseu. Ele está dizendo que acabou de te enviar a análise de uma das fotos. Sim, eu já recebi aqui, só não vi. Mas pelo que eu vi, eu já vi o parecer dele aqui. E está se confirmando aquilo que a gente já tinha de expectativa. E tem uma pergunta, eu posso remover aqui um pouquinho depois? Pode remover, fica à vontade. É que agora a apresentação aqui já terminou. Então, tem uma pergunta interessante, né, que eu achei até cabível, que é do Mirante Met. O Mirante Met é aqui fã aqui do canal, está sempre aqui com a gente, né? E ele pergunta o seguinte, é uma observação interessante que eu achei dele, né? Você estava sozinho, andando no mato,
sem vestimentas e calçados. Não portava nenhuma ferramenta ou instrumento e nenhum UFO foi visto por perto. Aí ele pergunta, então, por que seria um extraterrestre? Né? Eu acho que ele quer indagar, né, até como poderia ser até alguém, né? Já tivemos casos, inclusive na ufologia, de gente querendo fazer pegadinha, né? Até vizinhos de fazendas ou pessoas que moravam próximos querendo fazer pegadinha. A gente tem os famosos casos também do Bigfoot, né, do Homem das Neves, temos nos Estados Unidos, né, o Sasquatch, né, de alguns casos que foi provado que era fraude, o cara estava usando, na realidade, uma fantasia, né, se passando por Bigfoot ou se passando pelo Sasquatch. Então, eu acredito que a pergunta dele aí é nesse sentido, né? Ele está dizendo que não portava nenhuma ferramenta, nenhum instrumento, e que também não tinha nenhum UFO, né? Pelo menos comprovado até agora, alguma nave que estaria próxima. Então, ele pergunta, então, por que seria um extraterrestre? Será que não poderia ser alguém, né? Ou alguma outra coisa querendo fazer aí um susto para alguém? Eu achei interessante. É interessante a pergunta dele, mas aí também a gente poderia se perguntar, mas por que um ser extraterrestre obrigatoriamente deveria estar andando vestido, né? Até porque eles são diferentes da gente. Quem usa as vestimentas somos nós, né? Nós, quando nascemos, a gente nasce sem roupas. Né? Então é aquela história. A gente tem civilizações ainda pelo mundo afora que não utilizam roupas. Entende? Então, quer dizer, a vestimenta é algo que a gente adotou para a proteção do nosso corpo. Então, não necessariamente um ser intraterreno ou extraterreno usaria uma vestimenta, né? Essa é uma situação que a gente poderia levar como uma situação de uma interrogação, né, nessa situação. Outra coisa que é importante a gente analisar, por exemplo, é a questão utilizar-se de instrumento, né? O fato de não ter nenhum UFO visto por perto, isso também não foi visto, mas eles utilizam-se de situações que estão fora do nosso raio de alcance de visão e de audição, certo? Vamos imaginar assim, ó, o que a gente consegue ver? Você pega uma linha, certo? Horizontal, né? Você traça um arco e esse arco tem 180 graus, né? O que a gente consegue ver desse arco de 180 graus? Apenas 7 graus em cima, ou seja, tirando ali tem 173 graus que a gente não enxerga, que a gente não vê, que a gente não percebe. Por exemplo, uma situação bem simples aí, você pega o teu controle remoto aí, né, da tua TV, você aperta nele, ele tem uma luzinha branca na frente. Você vê aquela luz acender? Não, né? Não. Mas quando você coloca, por exemplo, na câmera do teu celular, né, você aperta ela, você vê a luz acender na câmera do teu celular. Por quê? Porque ela emite uma luz que está fora do nosso campo de visão. Então, essa é uma observação importante para a gente fazer. Então, pode ser que a gente não esteja ouvindo. Outra situação, os nossos ouvidos ouvem uma determinada frequência. Fora dessa frequência, a gente não ouve mais nada. Às vezes, você está lá com o seu cachorrinho, você não está ouvindo nada, e ele começa a olhar para um lado, olhar para o outro, porque ele ouviu alguma coisa, mas você não ouviu. Então, são frequências que você não consegue ouvir. Então, esta é uma situação interessante que a gente precisa, muitas vezes, tomar cuidado. Não é porque eu não estou vendo ou não estou ouvindo que não tem algo ali por perto. Pode ter, certo? Então, essa é uma observação interessante. Então, eu diria o seguinte, por que seria um ser extraterrestre? O que é um ser extraterrestre? É um ser que veio de fora do nosso sistema terrestre. É muito importante a gente frisar que nós temos seres extraterrestres,
seres terrestres e intraterrestres, ou seja, intraterrenos. Os seres intraterrenos, o qual se encaixaria numa melhor descrição com o que nós estamos tendo aqui. Por quê? Porque devido à sua forma que foi descrita, entende? Então, mais ou menos desse sentido que vem a questão. Então, a pergunta é, você estava sozinho. Tá, daquele momento ele estava sozinho, no outro dia tinha 2. Andando no mato sem vestimentas. Tá, ele estava numa área urbana e depois ele fugiu para um mato, que provavelmente é onde ele teria acesso aos túneis, né? O que difere do caso de Varginha, por exemplo, é que lá eles disseram que tinha uma nave que caiu, né? Que até hoje não foi comprovado nada disso. Inclusive, os últimos estudos nessa área estão levando ao fato de que lá também pode ser uns seres seres intraterrenos. Você veja, se a gente, da forma que a gente está fazendo o nosso trabalho aqui, se a gente conseguir no final chegar a um veredito final que comprove a veracidade, que hoje nós já temos aí, o próprio Adriano participou da reunião junto com a gente, e foi considerado pela equipe como uma probabilidade de 75% de ser real, ou seja, nós estamos no caminho de ter uma possível até reviravolta no caso de Varginha, baseado nesse estudo atual, né? Vai mudar o caso de Varginha? Não vai mudar muita coisa, mas muitos poderão começar a olhar Varginha de uma outra forma, com outros olhos, pensando de uma forma diferente, né? Então, isso que é importante. O fato de eu discordar da forma de pensar, não é porque eu estou indo contra o teu pensamento, mas eu estou colocando dúvidas para que eu repense a minha opinião e a minha forma de pensar, para que eu possa ver aonde estão as minhas possíveis interrogações e que eu possa esclarecer o fato da melhor forma possível. O papel do investigador é exatamente esse. Ele não pode acreditar em tudo que está vendo. Ele precisa criar a dúvida, ele precisa analisar a dúvida e chegar a um veredito que pode comprovar ou não. E é o que nós estamos fazendo. Nós estamos investigando um fato que nós temos fortes evidências que podem levar a um caso que é muito semelhante ao caso de Varginha. Mas também nós podemos chegar lá no final do estudo e a gente entender que não foi um caso desse. E pode ter sido um caso de paranormalidade, pode ter sido um caso espiritual, pode ser um caso fantasma, que envolve fantasmas, né? Tudo isso é possível acontecer durante a investigação. Por isso, para completar a pergunta, nós estamos fazendo a investigação. Inclusive é importante a gente falar também, seu, na live, né? A gente tem no mundo criaturas chamadas de criaturas bizarras, né, estranhas. A gente pode citar o chupacabras, que começou lá em Porto Rico, desceu para o México, veio para a América do Sul naquele tempo que teve aquela onda. Inclusive, a gente tem mutilações de animais na Argentina, né, que fica próximo aí da região sul, aí na Argentina, mutilações de gado na região da Argentina. Então, será que não existiria a possibilidade de existir algum ser, né, que não fosse nem extraterrestre, nem algo aí que a gente fica imaginando, a gente sempre imagina muito longe. Pode ser uma coisa mais simples. Pode ser muito bem um ser que a gente ainda não conhece, algum animal, uma espécie de animal. Sim. E até hoje a ciência ainda não descobriu que não tenha nada de extraterrestre, não tenha nada de ser multidimensional. Existe essa possibilidade também. E que, inclusive, até a criptozoologia estuda esses animais estranhos, né? Inclusive, a gente já tem relato de criptozoologia aqui, criptoexozoologia, aqui na região. Nós tivemos, em abril do ano passado, a gente teve um caso de terem visto um dragão, uma espécie de dragão aqui na região,
E uma semana depois, nesse mesmo local, houve uma abdução. E tem a teoria também de que seriam. A gente tem várias teorias, né? Que seria um país como os Estados Unidos, por exemplo, Chupacabra, né? Se supõe que lá em Porto Rico seria um local de experiências americanas, né? De algum ser que teria sido solto, né? Vazou, Uhum, e estaria cometendo tudo que aconteceu até hoje do Chupacabra. Né? A gente não tem nenhuma prova exatamente. concreta, a gente não tem nenhuma prova concreta sobre o Chupacabra, mas tem um livro, né? De um grande escritor brasileiro aí, que é ufólogo, né? Que é o Carlos Machado, né? Que no livro dele ele é o maior investigador no Brasil do chupacabra. Né? Então, quem gosta da ufologia também não pode deixar de ler o livro do Carlos Machado, né? Onde Uhum, ele investigou de perto a questão do chupacabra. Inclusive, em um dos trechos do livro dele, ele fala que eles colocaram em uma fazenda, né? Uma espécie de uhum, armadilha, uma armadilha, né? Bem forte de ferro, né? Que nenhum animal aqui da Terra poderia quebrar. E o ser entrou na armadilha e conseguiu quebrar a armadilha. Isso aí está no livro do uhum, Carlos Alberto Machado. Quem não comprou o livro, compre. Né? E que, segundo as conclusões do livro do Carlos Alberto Machado, ele chega à conclusão de que poderia sim existir um ser desse tipo. Né? Então, sim. a gente fazendo talvez uma ligação, a mesmo que você falou aí, uma ligação possível entre o caso Varginha, né? Seria um ser desse tipo, aí em Ponta Grossa, será que o chupacabra também. Então, todos esses casos, será que não existe uma interligação, né? Pode não ter nada a ver, mas pode também existir algum ser aí que a ciência ainda não provou a sua existência, né? Tem também esse ramo aí dos estudos também, essa vertente. Mas aí eu vou te fazer outra pergunta aqui, que eu acho que todo mundo deve estar querendo perguntar na live, no Pode chat. perguntar. A gente analisou até agora, né, até essa etapa aqui, você trouxe todas as provas objetivas, né, que foi a coleta de material, né, Uhum, conjunto de provas objetivas, que são provas que são analisadas em laboratórios. DNA, né, a coleta de material, perícias que vão ser realizadas, tudo isso. São provas objetivas concretas, que pode provar se alguma coisa que a ciência não sabe, né? Algum elemento químico que esteja no local, alguma coisa orgânica deixada pelo ser, mas também nós temos aí as provas subjetivas no caso. E as provas subjetivas se relacionam às testemunhas, né? E aí eu te pergunto, quantas testemunhas, né, ao certo, com certeza a gente sabe que teria visto o ser. Né? Teve a senhora, eu queria que você explicasse essa questão de testemunhas, e depois que falasse sobre a questão aí da análise psicológica neural, né? Essa uhum, análise para saber cada dessas testemunhas, né? Porque se forem várias testemunhas, tem que ser feita a análise em cada uma, né? sim. Em cada uma. Então, eu queria Bom, que você explanasse é, esse lado. nós temos a testemunha principal, que é a contatada, que viu visualmente o ser, certo? E ela foi a que viu duas vezes o ser em 2 dias diferentes. Na segunda e depois na terça-feira. Ela viu na terça 2 seres e não mais um. Então, ela é a testemunha principal. Tá? A gente conversou com os vizinhos, fizemos algumas perguntas, assim, sem chamar muita atenção, sobre a vida dessa pessoa. Nada que levasse ela a ter um desequilíbrio emocional, mental, né? Ela tem problema de saúde, certo? Toma medicamento, certo? Isso a gente não pode negar, mas nada que desabonasse assim um comportamento, por exemplo, dessa situação. Lógico que isso é importante porque a mente da gente pode fazer a criação de coisas que não existam, certo? Mas aí nós temos a questão das marcas que estão no chão, dos amassados que estão no chão, dos fatos, das evidências que nós temos, que são evidências, são reais. Então vamos imaginar que na pior das situações fosse alguma situação ligada a Poltergeister, por exemplo. Uma ciência, algo que a ciência comprova com maior facilidade. Mas o que estaria ligado, por exemplo, algo que deixaria marcas lá?
o amassado do capim, né? O amassado do o local lá onde ficou a marca do local que pisou, aquela marca no solo lá onde ficou a pata, certo? Então isso derruba a tese de que foi alguma coisa mais espiritual, certo? Então alguma coisa realmente foi vista naquele lugar, certo? Alguma coisa foi vista. Com relação ainda bom, vou falar do psicológico depois. Com relação à testemunha do meio, ela não quis gravar em vídeo, mas ela gravou um áudio, e nesse áudio ela percebeu sim a presença de alguém na casa, em volta da casa, e viu a silhueta pelo vitrô. Como é vidro canelado, então ele não teve aquela visão perfeita. E como era comum ele ver o vizinho subir ali e olhar, agora é uma questão que a gente fica uma interrogação. Será que era sempre o vizinho que vinha olhar ali? Que vinha buscar, que segundo ele, o vizinho da outra casa lá dos fundos, né? Do fundo da casa dele, que dá acesso a outra rua, o cachorrinho dele pegava o chinelo e subia ali para cima e deixava lá. Só que estranho é que o chinelo nunca estava estragado, né? E geralmente os dentes do animal marca, né? E ele vinha ali sempre buscar o chinelo ali para cima, calçado, e ele achou que, mais uma vez, se tratava disso. Entende? Então, ele não deu bola para isso, ele continuou tomando o chimarrão dele, não percebeu mais, depois ele até citou, né, que ele percebeu que alguém passou de volta ali, né, por trás da casa, ele viu um movimento, mas ele também não foi atrás, né. O vizinho dos fundos da última casa que dá acesso, né, e é onde estava essa marca, que, para ser mais sincero também, né, essa marca, última marca onde tem as patas, ele não estava na casa, nem ele nem a esposa dele, fazia poucos dias que tinham se mudado ali, inclusive, né, então eles não viram nada, nem quiseram conversar muito sobre o fato, não, né, também a gente não entrou muito em detalhes. São os casos que aconteceram assim de pessoas que têm acesso. Foi orientado a eles que não comentassem sobre o caso, até pela questão de segurança deles, né? E que a gente estaria dando o apoio. Hoje eu até entrei em contato com a família para saber como é que eles estão. Eu tenho passado, a cada 2, 3 dias eu passo no local para ver se tem alguma movimentação, para ver se a gente vê presença de pessoas ali que observando, mas está tudo normal, dentro da normalidade. Não temos nada. A única coisa que a gente percebeu, por exemplo, é que a imprensa aqui, de modo geral, ela está meio calada sobre o caso. E toda aquela situação que começou na primeira semana, logo que surgiu o fato, na segunda-feira pela manhã foi para o ar o meu depoimento oficial, né? E nada mais foi mostrado a partir disso em nenhum canal de rádio ou TV, ou internet. E as coisas estão saindo e as pessoas estão curiosas, querem saber, então as lives que estão acontecendo, né? Então essa já é a 5ª ou 6ª live que eu estou fazendo sobre o caso. Não é fácil ser ufólogo, não é, Edson? Não é fácil, né? O cara às vezes tem que tirar até dinheiro do bolso, né, para viajar, para ir para o canto, pesquisar, gastar, mas a gente sabe que a ufologia está na veia, né, e realmente quando o cara gosta da ufologia, ele investiga realmente, muita gente faz as coisas realmente por amor, né, como objetivo de trazer sempre a verdade dos casos, dos fatos, né? E aí eu te pergunto aí, complementando aí acho que as meninas falaram. Faltou falar da psicologia, né? Da psicologia e também um detalhezinho aí importante, né? Tu relatou aí tudo aí que foi mais ou menos na mesma época, né? A questão do tempo. Porque isso. Quando a gente coleta provas, né? Isso é uma questão até processual dos processos, a gente tem que ver o tempo de coleta de provas, né? Então, sim. nesse tempo aí foi isso, né? Que você falou realmente. Mas eu te pergunto, foi perguntado às testemunhas se há tempos atrás, né? Há meses atrás, ou até anos atrás, o pessoal que mora aí na região, mesmo o pessoal da casa, o pessoal vizinho de trás, se teve alguma manifestação há um tempo atrás de algo estranho,
nesse mesmo local, porque era importante saber disso, porque na realidade foram 2 vezes, né, que você falou, 2 dias Uhum. distintos. Mas será que no passado, nesse local, entre esses vizinhos, também não houve alguma manifestação de alguma coisa, ou alguma luz, alguma nave, ou mesmo algo do tipo que eles já vinham percebendo há muito tempo, né? É Uhum. interessante também a gente ver essa prova no passado, né? Se no passado tinha alguma coisa que podia determinar, né? Algo crescente, né? Algo crescente que foi acontecendo. Contigo aí. Bom, só concluindo, a parte do psicológico lá, ela está sendo desenvolvida, certo? Está sendo aplicada de uma forma profissional pela doutora Thelma, onde ela trabalha também com abduzidos e ela também pode aplicar técnicas de regressão, certo? Então isso é uma coisa interessante. Então a gente conversou sobre esse caso e a gente aplicou a gente tomou uma decisão de aguardar um período para que o fato seja um pouco esquecido da vítima, do contato, para que eles possam responder de forma real com uma vida normal. E dentro disso a gente vai saber se existe algum distúrbio ou não, né? A questão que envolve aí a parte dos casos aqui da cidade, por exemplo, se é comum ter visto objetos voadores na cidade. Nós temos vários casos aqui na cidade, em vários locais, de formas diferentes. A gente tem pelo menos 2 casos de abdução. Nós temos aqui o caso desse criptozoologia, né? Criptoexozoologia. Nós temos portais na cidade, portais dimensionais. A gente tem na região do Itecoca ali, Alagados, que é uma região próxima, a gente tem muitos casos de aparecimento, a gente tem uma série de relatos em jornais. No próprio dia, a gente tem pelo menos uns 3 relatos de pessoas que viram luzes na cidade, né? Até mesmo essa foto que o companheiro-chefe fala, né? Qual você também já teve contato com essa foto, né? Você já ficou sabendo sobre ela. A gente fez uma pré-análise dela. Os resultados estão coerentes com os resultados que a gente já esperava, né? Sem nenhuma dúvida do resultado. E a pergunta é se os contatados já tiveram um tipo de relacionamento com o fato da ufologia ou algo assim. Nós estamos tendo aí uma pesquisa um pouco mais aprofundada e a gente pode chegar a uma conclusão, ainda eu estou deixando bem claro, a gente pode chegar a uma conclusão, certo? Que pode ser muito semelhante ao caso de Juscelino de Matos. Para quem não sabe quem é Juscelino de Matos, ele faleceu ano passado, se não me engano, de Maringá, onde teve um caso de um livro que foi vendido só no exterior, é um best-seller de um livro, contando a história dele, certo? Então, o que aconteceu lá? Lá era uma questão hereditária, onde a mãe teve contato, o pai teve contato, o avô teve contato, etc. Várias pessoas tiveram contato, né? Então, é uma questão hereditária que aconteceu com Juscelino de Matos. E isso comprovado, né, através de terapias e tudo mais. Então, nós estamos trabalhando aqui no local, isso é uma notícia em primeira mão, né, com a possibilidade de aqui também ser um caso nesse sentido. Por quê? Porque a gente, conversando com a família, conversando com eles, a gente, depois da nossa reunião, a gente avançou, né, com técnicas de equipamentos, onde a gente pode fazer uma leitura do eletromagnetismo do local com equipamento de K2. Eu fiz esse aqui, né? E a gente percebeu a energia eletromagnética do local. E quando, durante a entrevista,
eles estavam falando sobre essa questão da hereditariedade, também nós tivemos a presença de uma energia eletromagnética muito forte no local onde estávamos tendo, onde apareceu o ser, certo? Só que se isso fosse levado ao lado de um ser que poderia ter aparecido de forma fantasma, alguma coisa desse sentido, ele não deixaria evidências, ele não deixaria as marcas no chão, ele não marcaria lá, ela não iria ver de uma forma como ela viu, certo? Ele não sairia andando, até porque um ser fantasma, ele não tem como se deslocar com rapidez, pular muro, né? Se ele pulou um muro, ele é um ser físico, certo? Se ele fosse vamos supor que fosse um ser etéreo, por exemplo, chamar assim, um ser etéreo, um ser que tivesse relacionado com uma espécie de fantasma para facilitar. Ele ia chegar no muro, ele ia passar, a energia passaria pelo muro, ele não iria pular o muro, né? Ele não iria deixar evidências, não iria deixar amassados, certo? Então, essa é uma questão assim que abre muita discussão, coloca muita dúvida, mas isso é uma segunda linha de pensamento, uma segunda linha de pesquisa que vai ser desenvolvida posteriormente. Mas a gente tem esse caso muito, muito interessante, que envolve assim, que o avô dele, do menino, ele contava histórias sobre abdução, ele contava histórias sobre extraterrestres para os netos. Então a gente acha que o contatado ali pode ser o filho, e que o ser pode ter vindo visitar o filho da mulher, e não a mulher, mas a mulher acabou tendo esse contato. Quando esse menino tinha 4 anos, eles moravam, isso em 98, eles moravam nessa casa do meio, onde a testemunha relatou ter visto a silhueta do ser na janela. E exatamente nesse local onde tem essa janela, era o quarto do menino. Então isso explicaria por que o ser foi primeiro lá, e depois ele estava, então, em tese, ele estaria procurando o menino. Entende? Então ele diz que em 98 ele teve essa visão, ele tinha 4 anos, quando ele viu, ele descreveu o ser para a gente, foi feito um desenho sobre esse ser. Essa é uma notícia que a gente não tinha passado para ninguém ainda, né? E é a primeira mão que está sendo passada aqui. Então isso é uma segunda linha de pensamento. Então nós temos um caso que é muito mais aprofundado, um caso que vai exigir muito mais pesquisa, vai exigir muito mais trabalho e dedicação para que a gente consiga chegar a um resultado mais eficiente. Então a gente está fazendo, à medida do possível, o que é possível para a gente esclarecer o fato. Não é comprovar o fato, nós não estamos querendo comprovar nada, nós estamos tentando entender o que aconteceu ali. Não podemos negar, hipótese alguma, que a mulher não tenha visto nada. Ela viu, alguma coisa ela viu que colocou ela em choque. O que era? A gente vai atrás das informações, a gente vai atrás das pesquisas, e a gente está correndo atrás. Vamos tentar esclarecer esses fatos aí. Então, a hipótese hoje mais provada é que ela tenha visto um ser que supostamente seria um ser intraterreno, certo? Por causa das características no caso, que ela apresentou, né? Ela apresentou características e tal. Então, isso se enquadraria como um ser de possibilidade de ser intraterreno e aquático, por causa das membranas dos pés. Aonde apoiaria essa evidência? Na existência dos túneis subterrâneos que tem na cidade de Ponta Grossa e que tem ali a uns 300 metros. Outra situação que eu ainda preciso comprovar, e ainda que isso eu não tive tempo, mas eu tenho um link que leva a algo desse tipo,
e alguém dos Estados Unidos nos confidenciou, é que já teve relato de aparecimento de ser semelhante na cidade de Ponta Grossa, em outro local da cidade, que também estaria próximo a um desses locais, né, em outro ponto da cidade, que também dá acesso a esses locais no ano de 2020. Mas essa é uma informação ainda que eu preciso checar, eu preciso saber mais informações sobre isso, que ainda é apenas um link que me passaram e que eu ainda não fui atrás. Mas segundo informações, já tem essa evidência. E dos Estados Unidos foi confirmado que este seria o terceiro caso na cidade. Então eu vou... Pode quer falar mais alguma coisa? Pode falar, fica à vontade. Eu acho que é isso mesmo. Acho que... Então, eu acho que nós fizemos hoje uma live assim, bem legal, né? O início na explanação do caso e no final algumas coisas aqui que saíram aqui até inéditas, né? Que o Disseu revelou aqui para a gente, né? Sobre as últimas investigações, inclusive com a foto aí passada aí pelo chefe Bala. Então eu vou agradecer a presença de todos, o pessoal do chat, o pessoal do canal, muita gente aqui que compareceu na live hoje. E as investigações continuam, né? As investigações com certeza continuam até a gente saber realmente chegar mais perto ali da verdade real, dos fatos que estão sendo investigados. Então eu vou agradecer a tua presença, Disseu. Muito obrigado por ter vindo. O vídeo aí, a live fica disponibilizado para você usar onde você quiser. Pode colocar no seu canal, apresentar onde você quiser. Então a live também é sua. Eu vou depois passar o link para você baixa do canal e coloca onde você quiser aí. E use aí também do jeito que quiser. Eu vou passar aí também para você colocar aí na descrição aí o canal da Escola de Mistérios e o endereço também do canal Falando de Mistérios, onde eu vou disponibilizar essa live lá, com a sua permissão, né, claro, para que seja o conteúdo do canal novo que eu lancei semana retrasada, faz pouco tempo, né? Então, quem quiser, chega lá depois, dá uma olhadinha lá, clica lá, curta, compartilha, faz o mesmo aqui no canal também, fique à vontade, compartilha aí com os amigos, porque nós não estamos atrás aqui de sensacionalismo. Aliás, se a gente quisesse o sensacionalismo, a gente teria procurado a imprensa já no mesmo dia e mostrado tudo que a gente tinha em mãos com a maior facilidade, e isso nos tornava visíveis no Brasil e no mundo em questão de 24 a 48 horas. Não é isso que a gente quer. Nós estamos atrás de uma pesquisa séria, honesta, responsável, onde a gente está buscando as interrogações, está buscando entender o fato, e hoje nós estamos com uma grande equipe aí, que a gente pode até citar aí, o Adriano está nela, o chefe Bala está nela, o Carlos está nela, enfim, são 36 no total, estudiosos que estão participando junto com a gente, que são tanto do Brasil, do Chile, do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, do Peru, da Bolívia, Venezuela, Itália, Portugal, e estamos todos juntos discutindo aí esse caso, que como o nosso amigo, deixa eu ver aqui, quem que escreveu aqui, eu perdi aqui, mas era bem interessante o que ele tinha falado, que pode ser um dos primeiros casos a ser pesquisado de forma científica, talvez até no Brasil, talvez até no mundo. Né? Então, isso pode entrar... Nós estamos fazendo história juntamente com toda a equipe de trabalho. Então, essa é a grande situação. Então, eu agradeço a todos, né, que estão nos ajudando de alguma forma, para que a gente chegue a um resultado final satisfatório, né? Então, como o nosso amigo lá, o Rafael falou, né, que, deixa eu achar aqui só, que assim ele espera, né? Ela espera o resultado, que o resultado seja um resultado com sinceridade. E assim todos esperam a mesma coisa, né? Então, gratidão a todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse canal, né? E espero você também lá no canal da escola um dia desses aí, para a gente fazer uma live lá. Né? Estaremos lá, e obrigado pelo convite, né? Você ter me convidado para participar da equipe também, eu me sinto até lisonjeado aí
você ter se lembrado, né, do canal, né, das pesquisas aqui que a gente faz aqui no estado do Ceará, né? E fica a live como um documento. A live é mais um documento aí também das investigações do caso, né? As lives que estão sendo feitas, né? Até porque é uma discussão dessa é muito bom, porque abre até novas linhas de investigação, né? Um dá uma ideia, outra pessoa dá outra ideia, e isso aí vai somando e acrescenta, às vezes, coisas que no final são importantes nas investigações. Então, obrigado, Gisele, obrigado por ter vindo, muito obrigado aí pela sua presença, e vou estar lá sim, lá no teu canal lá, qualquer dia a gente faz uma live lá. Com certeza. Gratidão a todos. E tchau, pessoal. Obrigado, boa noite a todos.